Vamos falar do Guarani. O Bugre pega o Novo Horizontino. Que jogo, hein? Importante para os dois. Guarani vem de derrota contra o Botafogo Novo Horizontino. 1 ponto, se terminasse hoje o campeonato estaria rebaixado e o duelo será lá em Novo Horizonte. Marcos Luiz está aqui no telão da Band, informações do Bugre. Diz aí, Marquinhos. Pode vir, Marcos. Antes uma pergunta, Batista, lá vem o Marco, né? Antes uma pergunta, seria este o jogo do Guarani contra o Novo Horizontino, como os comentaristas gostam, um jogo de 6 pontos ou não, hein, Batistão? Esse não é jogo de 6 pontos, né? Bom, é jogo de 6 pontos, sim, é jogo de 6 pontos contra o rebaixamento. Contra a zona de rebaixamento. Porque o Novo Horizonte não gosta, pô. Vocês ficam falando isso daí. Eu também não gosto. O Júlio começou... Isso não existe ele que ele ficar falando aí de 6 pontos. O Júlio, isso não existe. O Júlio tá no alto astral, tá bonito. Pô, fez o cabelo, deu uma parada na barba. Toda hora essa conversa. Aquele baita daquele bigode sexy. Vocês começam com esse negócio de 6 pontos, ele já abandona o programa. Ele não gosta disso. 150 vezes. O Marcos Luiz parece que ele faz de propósito esse negócio, cara. É de propósito mesmo. Aí tem pressão. Não, mas sabe o que é, Tigrão, CH, Júlio Batista, amigos da tela da Band? É que hoje sextou, né? Então só para descontrair um pouco. Aliás, Batista, como sextou, hoje foi dia da entrevista do Michel Alves. A gente participou há pouco da entrevista, né? Não deu tempo para a gente editar porque terminou agora. Mas eu vou tentar resumir um pouco do que disse o superintendente executivo de futebol. O Guarani está no mercado, né? Essa é uma situação que trabalha o superintendente, que não existe nenhum problema de relacionamento dentro do vestiário, que o técnico Daniel Paulista não perdeu o comando da equipe, e ele disse que, talvez essa seja a declaração mais interessante, que aquela palavra do Michel Alves no final da última partida, dizendo que o Guarani briga aí pelo rebaixamento, ele entende que foi no calor da partida, porque você responder algo numa situação complicada que o Guarani estava vivendo, de um resultado adverso, então tem a ver com o calor da partida, não com o que o treinador pensa. Nos disse aí o Michel Alves, superintendente executivo de futebol. Agora, tirando isso, Batista, para falar do time, técnico Daniel Paulista, daqui a pouco está deixando o brinco, né, com a delegação, vai para a concentração, amanhã no Jorge Ismael de Biasi, compromisso contra o Novo Horizontino, e assim numa conversa informal com o Passarinho, ele me disse o seguinte: olha, Marquinhos, o Guarani poderá ter 3 mudanças. Perguntei quais. Me respondeu: o Ronaldo Alves pode retornar na equipe, e aí o possível sacado Derlan, a volta do Rodrigo Andrade, e aí quem sai? Índio, Siebert, Batista, Zorzin. E a outra situação que a gente tem buscado maiores informações é o Diogo Matheus retornando na lateral direita porque terminou o protocolo. Então, diante desta informação que a gente obteve agora há pouco, depois inclusive que participamos da Rádio Bandeirantes, vou arriscar aqui, Batista, sem arte na tela, porque a informação chegou agora, o provável Guarani para a partida de amanhã com transmissão da Rádio Bandeirantes. Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Hernando, e aí vem Ronaldo Alves e a entrada do garoto Matheus Pereira na lateral esquerda. O Eliel deve ficar no banco. Meio campo com o capitão Bruno Silva, mais o Rodrigo Andrade e o Giovanni Augusto. Na frente, Iago, Júlio César e Lucão do Break. Pode ser este o Guarani para a partida de amanhã. Sempre no condicional, mas é a informação que a gente tem, Batista. Vamos colocar aqui a nossa enquete. A primeira enquete, serão 2 no programa de hoje. Qual será o resultado do jogo de amanhã? Novo Horizontino, Guarani, empate. Mande para cá o seu palpite. Embaixo no rodapé o nosso WhatsApp 971021493. 971021493. A hashtag Novo Horizontino, hashtag Guarani, a hashtag empate. Lembre de colocar o hashtag para vir direitinho o seu palpite, tá bom? Júlio Nascimento, eu começo com você e falando também do adversário, Novo Horizontino, uma pressão imensa em cima do Léo Condé, hein, Júlio? Batistão, o Novo Horizontino trocou o comando técnico, né? Inclusive já trabalha aí com alguns nomes, né? Márcio Fernandes, Roberto Loser, até o Alan Al. Pode ser esse nome. Depois da saída do Léo Condé, nomes que são trabalhados pelo time do Novo Horizontino. E tem um detalhe, né? Eles tiveram a semana livre
Porque o jogo contra o Palmeiras, que foi válido pela 5ª rodada, foi lá em janeiro. Como o Palmeiras estaria no Mundial, a Federação Paulista antecipou esse jogo do Novo Horizontino, que oficialmente abriu o campeonato, né? Então eles tiveram a semana inteira para trabalhar, mesmo sem a definição do técnico, para o jogo contra o Guarani. Então é difícil saber, né, se teremos mudança em relação à formação, difícil até projetar qual será o time titular do Novo Horizontino. Isso tem que ser colocado em consideração pelo Daniel Paulista na preparação. Claro que o Daniel Paulista vai pensar, né, primeiro no que ele precisa arrumar, porque em relação ao aspecto tático, o Guarani foi muito mal contra o Botafogo, inclusive as substituições não foram boas. Então tem muita coisa para arrumar primeiro no Guarani para depois pensar no Novo Horizontino, mas é um time que também está desesperado. Afinal, só o Novo Horizontino, Batistão, de todos os participantes do campeonato, o único time que não venceu no campeonato. Bom, e aí, Tigrão, a sua expectativa para este jogo, né? 3 alterações, disse aí o Marcos Luiz. O Ronaldo Alves já era para ter retornado lá na zaga no jogo contra a equipe do Botafogo. Ronaldo. O Ronaldo Alves, né? Esse Ronaldo aí é um outro Ronaldo, não tem nada a ver com o Ronaldo Alves. E também com relação ao Rodrigo Andrade. Voltou, estava meio fora de forma, mas agora me parece que está inteiro e tem que jogar, além do Diogo Matheus, né? Que fez muita falta, porque o Ludwig no sistema defensivo, na parte defensiva, está indo muito mal. São 3 alterações importantíssimas. Eu acho que esse time esboçado, não é oficial, ele é muito melhor do que o time que começou o jogo contra o Botafogo. Agora, aqui também, né, o treinador do Guarani, o queridíssimo Daniel Paulista, não invente esse negócio de deixar o cara que é o arco virar flecha. Arco é arco e flecha é flecha. Eu estou falando do Giovanni Augusto. Ele não pode ficar jogando, batendo ombro com ombro, disputando espaço na entrada da grande área e de costas para o gol adversário com o Lucão do Break. O Lucão do Break é a flecha. O Iago é a flecha. O Júlio até um pouco também. Agora, ficou sem arco no jogo. Isso é básico, né? E o Botafogo, tranquilamente. Tranquilamente, não estão armando. Encurta os espaços do armador que está aqui na frente, a bola não vai chegar. Deu algumas estocadas de contra-ataque, ganhou o jogo e o Guarani nem ameaçou. Nem ameaçou, chutou uma bola no gol, talvez 1 ou 2. Então são algumas coisas que precisam ser corrigidas. O Giovanni Augusto é um cara para vir de trás da bola. Mas ele não pode pisar na área, deve pisar na área. Mas ele tem que vir de frente. Ele tem que ser a mola propulsora do ataque. Ele tem que pôr essa bola para o Iago correr, para o Lucão disputar. E vir de trás e tocar e receber e fazer o 1-2 e alguém fazer a parede e devolver para ele bater em gol, que ele chuta muito bem. Então estava mal posicionado o time, mas acontece. Ninguém está isento de errar. Por isso somos todos seres humanos, como o Daniel Paulista também é. É isso. Mas Diogo Matheus, ótima volta. Ronaldo Alves, muito mais experiente. O Guarani está tomando tudo por cima. Muito gol de cabeça, né? E no meio, eu só questiono se é para sacar o Índio, que é um jogador mais de contenção e o Guarani precisa ganhar o jogo. Se eu voltaria com o Rodrigo Andrade ou com o Eduardo Persson, que é um cara que dá mais fluência ao jogo. Em compensação, marca menos do que o Rodrigo Andrade, que também chega à frente, mas quer me parecer, claro, até pelo número de jogos realizados, que o Persson tem um grauzinho a mais de qualidade na preparação física. E só 1 minutinho ou 15 segundinhos do Novo Horizontino. Essa atitude de ter mandado o Léo Condé embora na semana única do campeonato, que a equipe teria essa semana cheia para ser trabalhada, e não ter treinador para usar isso, e aí você demite um treinador que teria o primeiro tempo suficiente para organizar e reorganizar. E um cara que acabou de subir da Série B para a Série B, vindo da C, com a campanha que fez, aí você demite o cara em 5 jogos. Ele não foi 4, foram 5 porque antecipou um com o Palmeiras. 5 jogos. Manda o cara embora por 5 jogos, quando ele teria o tempo para reorganizar a casa, ele que conhece tudo lá e que vem de um acesso. Isso mostra o excesso, eu vou ser irônico aqui agora, de inteligência
gerada pelo imediatismo de cartolas despreparados. Aliás, o CH, com relação a treinadoras, se perder o jogo para o Novo Horizontino, o Daniel Paulista será demitido? Tudo depende da circunstância, depende da derrota, porque existe derrota e derrota. Se passar vergonha, se jogar como jogou contra o Mirassol, corre risco, mas eu não acredito, não é perfil desse CA e tem o derby na semana que vem. Então, até colocado pelo Marquinhos agora na Rádio Bandeirantes, eu concordo. Eu acho que antes do derby, independente do que aconteça, a não ser que amanhã, que eu não acredito, agora me passe vergonha contra o Novo Horizontino. Eu não acredito nisso. E nas mexidas, Batista, eu só quero eu quero pontuar em relação ao meio campo. O Rodrigo Andrade está completamente fora de forma. Eu não estou discutindo bola. E eu não estou discutindo a informação. Ele está fora de forma. Eu fiz o jogo contra o Botafogo. Ele não consegue dar um pique daqui no Marcelo Cameraman. Não consegue, porque ele está se recondicionando. Então, e o jogo é fora de casa. Será que o Índio vai sair mesmo do time? Não estou achando que o Índio está jogando bem, não. Então, eu estou com o Tigrão nessa. Eu acho que se tirar o Índio do time, pode ser que pinte o Persson. Mas acredito no Marquinhos. O jogo é uma ara-ataca, hein, Batista? Esse desespero do Novo Horizontino, o Guarani, ó, olhos bem abertos, hein? Cuidado. Vamos colocar aqui a nossa enquete, tem mais um minutinho aí para você participar, você que é bugrino e tá mandando para cá o seu palpite aqui no nosso palpitômetro, tá dando o Guarani, 66,7%. Marquinhos, você tem que alimentar a sucuri, hein, Marquinhos? A sucuri tá querendo, hein? Batista, e sexta-feira você sabe que assim ela tem muita fome, né? Ali andando pela praia de Boa Viagem, ali o Tigrão com aquela bermuda florida, chinelão de dedo, aí ele deu uma quebrada na direita e ele foi lá no Rodrigues. E aí sabe o que ele comeu lá, Batista? O quê? Um jabá com a farofa. É o que o prato de hoje tá bem assim propício pro Tigrão hoje. Essa eu manjo. O jabá é a carne de sol um pouco mais curtida. O jabá é a carne de sol um pouco mais curtida, mais forte e com um pouquinho de defumação, tá? Jabá, gostei dessa daí. Agora depois sai de baixo, hein? Sai de baixo. Valeu, Marquinhos, grande abraço, muito obrigado, hein?